acabamos de juntar no nosso Telegram 2 petições jurídicas para que vocês possam baixar gratuitamente e possam, assim, ingressar na justiça caso vocês estejam sendo compelidos a ter o chamado passaporte sanitário. Então, o propósito dessa live hoje, essa live surpresa, né, tem a ver com a postagem que eu fiz na semana passada, dizendo que a gente faria medidas para dar para vocês para se proteger contra essas exigências do passaporte de vacina. E qual o propósito dessa live? Então, falar o que seria esse passaporte sanitário, no que ele está fundado, se existe uma lei federal, um julgado do Supremo que está fundamentando esses decretos, né, municipais. Por que os decretos municipais que estabelecem o passaporte e vacina são inconstitucionais e quais as medidas jurídicas aí que nós podemos estar fazendo para poder estar protegendo os nossos direitos, tá bom? Então vou começar aqui, agora que todo mundo já entrou. Pessoal, eu tenho aqui várias notícias e estou sendo demandada muito com relação a esse tema, com relação a esses documentos. O que é o passaporte sanitário e o passaporte de vacina, né? Que agora, no meio da pandemia, a gente está tendo que enfrentar essa situação. É esse documento que está sendo exigido das pessoas de comprovação de vacinação. E quem não tem esses comprovantes de vacina, em algumas cidades, está sendo cerceado no seu direito de ir e vir, que é o direito de locomoção, de frequentar aí bares, restaurantes, eventos. E também nós temos uma segunda situação, que são funcionários públicos que estão sendo coagidos, obrigados a se vacinar, sob pena aí de abrir um processo administrativo, de redução de salário e até mesmo uma possível exoneração por justa causa, conforme aqui, vou dar um exemplo aqui de um decreto municipal aqui do município de Concórdia, onde está esse decreto número 6.694, que eu recebi de um eleitor, onde ele fala o seguinte, que ele é empregado municipal e ele está sendo obrigado a se vacinar, sob pena de responder a um processo administrativo. Então, essa mesma situação que as pessoas estão enfrentando, nós vemos que vários municípios, então, estão fazendo decretos para exigir a vacinação da população sob pena aí de sanção. Então, número 1, já falei o que é o passaporte sanitário, é a exigência de um documento que comprove que você está vacinado, né? Só que o que a gente tem que ver é que esses decretos, eles estão fundamentados, aí vem o ponto 2 aqui da nossa live, numa lei federal que infelizmente foi aprovada no Congresso Nacional, no ano passado, né, a Lei 13.979, em que ela falou várias medidas que poderiam estar sendo adotadas pelos entes da federação para poder enfrentar a pandemia, né? E dentre essas medidas, está no artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, a determinação compulsória de vacinação. E aí, a partir do momento que tem uma lei federal que estabelece que pode ser imposta a vacinação, houve uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que um partido político entrou para tentar então fazer essa coação de toda a população brasileira para tentar vacinar todo mundo. Então isso aconteceu no ano passado, a ADI 6586, na qual um partido político entrou no Supremo Tribunal Federal então para tentar coagir todo mundo a ser vacinado. Só que nesse julgado, pessoal, nós vemos que o Supremo Tribunal Federal, é bem interessante esse julgado que o Supremo deu, porque ele estabelece os parâmetros de como se darão ou não a vacinação. Então eles falam que assim, apesar de se admitir uma vacinação compulsória, conforme estava previsto na lei, não significa vacinação forçada. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal falou que não significa que você vai forçadamente exigir que toda a população se vacine. Então, você pode, na verdade, você não pode forçar a pessoa a se vacinar sem que o usuário consinta com isso. E que podem ser adotadas, ou seja, podemos fazer vacinação compulsória, todavia você não pode obrigar a pessoa a se vacinar, né? Mas você pode, porque ela não pode fazer algo sem o próprio consentimento dela, mas você pode implementar medidas restritivas. Aí vem o segredo, mediante lei. E aí você poderia estar compelindo as pessoas a se vacinar. Então esse foi o julgado do Supremo. Ou seja, o Supremo, ele admitiu então os direitos fundamentais, né, de que você não pode estar forçando as pessoas a se vacinar. O que os prefeitos estão fazendo então, conforme eu falei? Aqui em Concórdia, em Florianópolis, o prefeito tá ameaçando fazer um passaporte sanitário para o direito de ir e vir a bares e restaurantes,
E o próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina está coagindo as pessoas, ou forçando seus funcionários a se vacinarem. Então a gente fica pensando, nossa, tá todo mundo obrigando as pessoas a se vacinar, quando na verdade, por que esses decretos, então essas portarias, né, nós entendemos que são inconstitucionais? Pessoal, a gente tem que ter algo bem claro, né, e todo mundo sabe disso, que nós temos algo chamado Constituição, que no artigo 5º lá prevê vários direitos e garantias individuais que não podem ser restringidos, a não ser em situações que a própria Constituição prevê restrições a direitos fundamentais, como no caso de estado de sítio, no caso de uma guerra declarada, digamos assim, né. Então, por que esses decretos dos prefeitos, eles não poderiam estar valendo e as pessoas não poderiam sofrer sanção? Porque você não pode, mediante decreto, restringir um direito ou garantia individual. Então, nós temos que alertar, e esse vai ser um papel que nós vamos fazer posteriormente, mas agora as pessoas estão desesperadas, né, porque estão sendo ameaçadas de perder o seu emprego, e a gente sente muito com isso, tanto que a gente está disponibilizando no nosso Telegram. Se você sair dessa live agora e for lá, você vai ver que tem 2 petições jurídicas que nós elaboramos e disponibilizamos para quem realmente está sendo ameaçado imediatamente no seu direito, seja de ir e vir como cidadão, seja como funcionário público, um mandado de segurança a gente disponibilizou, para que as pessoas possam estar tomando as medidas judiciais para salvaguardar os seus direitos, né? Tivemos até agora, semana passada, uma decisão de uma juíza de Gaspar, Santa Catarina, na qual uma funcionária pública apresentou um exame, né, de que ela já tinha pego o Covid, já estava imunizada, e mesmo assim o patrão, o chefe dela, né, estava exigindo vacinação. E dela falou, poxa, eu já estou imune mediante a doença, que é o melhor tipo de imunização que tem, né? E aí, estou sendo obrigada a me vacinar. Aí a juíza de Gaspar, ela deu uma decisão, então, liminar, mediante um mandado de segurança, onde ela disse que ela entrou no mérito da questão de que as vacinas não têm comprovação declarada, que ainda está em fase de testes, né, e que você não pode estar obrigando as pessoas a se vacinar. Então, agora nós vamos falar então desses direitos que a gente tem que guardar para que todos saibam, pessoal. Sim, essa live vai ser salva, tá? Por que então os decretos dos prefeitos, e se o seu prefeito fizer esse decreto, ele é inconstitucional? Porque primeiro que tem o princípio da reserva legal, o princípio de que você não pode limitar um direito se não for mediante lei. Porque a lei, ela emana da vontade popular, e somente vereadores ou deputados estaduais, ou mesmo eu entendo que direito fundamental só pode ser limitado mediante lei federal, tá? Então, decretos não podem restringir o direito de ir e vir. O prefeito não pode dizer que você não pode entrar num bar, num restaurante ou ir na praça pública mediante um decreto. É inconstitucional esse decreto. Porque está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 15, é livre a locomoção em todo o território nacional em tempos de paz. Logo, o prefeito não pode estar restringindo o teu direito de ir e vir na cidade, né? Na cidade, em qualquer lugar que você more. Ademais, nós não podemos ter distinções entre cidadãos. O artigo 19 da Constituição, no seu inciso 3º, ele prevê que nem a União, nem Estado, nem município pode criar distinções entre brasileiros. Nós não podemos criar um verdadeiro apartheid, uma subcidadania para quem não quiser se vacinar. Isso está garantido na nossa Constituição, tá? Então, a gente tem que ter muito claro que outros direitos, por exemplo, com relação ao funcionário público, né? O direito ao trabalho está previsto no artigo 5º, no artigo 5º, no inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho. Ninguém pode ser submetido a tortura ou um tratamento desumano. Está lá no inciso 3º do artigo 5º. No inciso 6º está dito que é inviolável a nossa liberdade de consciência e de crença. Ou mesmo que a gente não pode ser privado de um direito, está no inciso 8º, por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica. Se eu não sinto segurança com relação às vacinas, o Estado não pode me obrigar a me vacinar. Então esses são alguns direitos fundamentais, né, que a gente está lendo para vocês, que estão no artigo 5º, que não podem ser solapados por meio de decretos. Ademais, também o Código Civil, ele prevê que a gente não pode estar sendo constrangido ou ser submetido com risco de vida a um tratamento médico, se a gente não quiser.
Tá lá no artigo 15 do Código Civil. Então, pessoal, o que eu tô querendo dizer aqui para vocês é que esses decretos que querem impor a vacinação obrigatória, e aqui eu não vou entrar no mérito da vacina, eu só tô querendo dizer que o Estado não pode te obrigar a você a se vacinar. E aí, as pessoas vindo nos cobrar respostas mediante isso, né, o que tá acontecendo, e nós temos que esclarecer, eu acho que o principal papel é esclarecer as próprias leis, a Constituição que a gente tem, que elas são muito claras com relação ao que pode ou não no Estado de Direito que a gente vive no Brasil. E a própria decisão do Supremo Tribunal Federal foi clara ao dizer que não pode ser forçada a vacinação e que restrições podem ser feitas, mas não mediante decreto, mediante lei, ou seja, o próprio Supremo, na interpretação em conformidade à Constituição, disse que é mediante lei e não tem lei, são apenas decretos. Então, pessoal, o que eu estou fazendo essa live para dizer para vocês é que nós também fizemos a nossa parte, nós vamos fazer esse papel de esclarecimento perante os vereadores, deputados estaduais, mas disponibilizei para vocês 2 petições, tá? Se você por acaso estiver sendo cerceado na sua liberdade de locomoção, tá? Sendo impedido de entrar em lugares públicos e tal, porque não tá vacinado, o caso é de habeas corpus, tá, pessoal? Então tá lá no meu Telegram, você quando sair dessa live, você vai ali no meu perfil e digita o número do nosso grupo de Telegram, vai baixar gratuitamente. O habeas corpus não precisa de advogado e não tem custas processuais, tá? Ele é uma ação gratuita que você mesmo pode ajuizar e a gente deixou em vermelho tudo que você precisa preencher daí de seu nome, sua qualificação, o número do decreto, etc. Habeas corpus é direito de ir e vir, locomoção, tá? Petição gratuita, não precisa de advogado. Fizemos um modelo exemplificativo para você entrar, baixar, para salvaguardar o seu direito de ir e vir. Por outro lado, se você é funcionário público e o seu chefe da sua instituição pública está te cobrando vacinação e sabendo que a gente não pode ser obrigado a ser vacinado, porque portaria de tribunal, decreto de prefeito não pode restringir um direito e garantia individual, nós fizemos também uma segunda petição jurídica, que é um modelo exemplificativo, tá, pessoal? Isso aqui, se você tem que levar para um advogado da sua confiança, tá? Porque o mandado de segurança, apesar de ser uma ação que vai resguardar um direito líquido e certo, que são os direitos da Constituição, que a gente leu aqui, e o artigo 15 do Código Civil, os incisos ali do artigo 5º, o mandado de segurança você vai precisar de um advogado. Então você pode levar essa petição para o advogado que você escolher da sua confiança, para que ele tenha como modelo. Mas se ele quiser fazer outro mandado de segurança para salvaguardar o seu direito de funcionário público, fica bem à vontade, tá bom? E tem custas de processo. Não tem o que a gente chama de sucumbência, ou seja, honorários de advogado. Você vai pagar o honorário do advogado que você contratar para entrar com o mandado de segurança. Mas você vai ter custas de processo, as custas processuais, a custas com o advogado, e no entanto você não vai pagar o advogado da parte adversa se você perder a ação, tá? Então tá aqui também lá no meu Telegram, tem um modelinho do mandado de segurança para quem é funcionário público e tá sendo coagido a se vacinar e não quer se vacinar. Só que eu falei para vocês, em Santa Catarina, por exemplo, o próprio Tribunal de Justiça emitiu um documento interno lá dizendo para os seus funcionários se vacinarem. Ou seja, a gente tá lidando, pessoal, com um clima anti-liberdade em todos os setores da vida pública. Então é um momento muito delicado, eu sei, o pessoal tá cobrando a gente, no momento que a gente tá disponibilizando são petições para que as pessoas pleiteiem o seu direito, e acredito que se várias pessoas ajuizarem ações, seja de habeas corpus, seja de mandado de segurança, o próprio judiciário vai ver que não pode estar obrigando as pessoas a se vacinarem. Então, como eu falei para vocês, eu não estou entrando no mérito da vacina, se faz efeito ou não, se tem efeito colateral ou não. O que eu quero dizer é que o Estado não pode coagir você a se vacinar, não pode te obrigar a se vacinar, e os decretos que estabelecem vacinação obrigatória são inconstitucionais, porque só mediante lei é que pode ser medidas restritivas indiretas para incentivo de vacinação. Tá bom, pessoal? Então assim, agora que fiz essa explicação geral, eu vou dar uma olhadinha então nos comentários, tá bom? Desculpa eu ter falado extensamente aqui, mas era para não perder o fio da meada.